gente está aqui na Exomar Latam, que é um evento regional itinerante realizado a cada ano em uma cidade diferente da América Latina. E esse ano, essa edição de 2026, com o tema Floresça, cultivando ideias, inspirando conexões, moldando mercados prósperos, acontece aqui no Rio de Janeiro e reúne pesquisadores, líderes de insights, tomadores de decisão de negócio de toda a região da América Latina e outras regiões também. A Globogente, em parceria com a Exomar, traz, em 2 episódios do podcast Gente Conversa, insights, muita troca do evento, muitos aprendizados com profissionais importantes desse nosso mercado. Meu nome é Yara Veloso Pope, eu sou especialista da área de pesquisa e conhecimento da Globo e eu vou conduzir esse bate-papo com os nossos convidados. Vem conferir com a gente. Minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos castanhos, estou com rabo de cavalo, olhos castanhos, um batom vermelho, um conjunto preto com uma blusa preta e uma calça preta e uma sandália cinza e preta. Vamos lá, vou apresentar nossas convidadas hoje, bem-vindas, obrigada por estarem aqui. A primeira, Maria Júlia Teixeira Pinto, gerente sênior de Insights do Consumidor na Natura, possui 15 anos de experiência em Insights do Consumidor e de mercado, pesquisa de mercado e consultoria estratégica. Bem-vinda, obrigada. Obrigada. E com Karina Milaré, CEO da Reds, CMO da HSR, pesquisadora especializada e cientista social, com especialização em antropologia organizacional pela Unicamp. Bem-vinda, Karina. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Para começar a nossa conversa, vou pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês também. E, Maria Júlia, começando por você, vocês apresentaram ontem, né, esse case da Avon, que é super interessante, mostra muito essa relação, né, dos desafios das marcas com, né, a pesquisa, né, como é que a pesquisa pode colaborar nesses desafios de negócio. Então, Maria Júlia, para a gente entender o case, né, e todo esse contexto, conta para a gente rapidamente como é que era o desafio que a marca enfrentava na América Latina, né? Qual foi esse briefing, digamos assim? Tá bom. Bom, vou fazer minha audiodescrição, então. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelo preto na altura do ombro, estou vestindo uma roupa azul, tanto a parte de cima quanto a calça, a parte de baixo, e uma sandália preta. Bom, falando do desafio, né? A Avon, primeiro, acho que é bom contextualizar. A Avon é uma marca centenária, uma marca que tem 140 anos. Então, ela passou por várias fases ao longo da sua vida, né? Ela viu muita coisa aí ao longo da indústria. E a Avon, ela tem uma origem na venda direta. Então, ela é uma marca que ela nasceu para dar empoderamento às mulheres, dar independência, numa época em que esse debate sobre vários direitos das mulheres ainda não existiam, pensa 140 anos atrás. Então, a Avon, ela nasce com esse modelo de negócio para dar empoderamento para as mulheres, né? Então, o modelo de venda direta é hoje a nossa chave, mas a gente está presente em vários outros canais também. E como a Avon é uma empresa de cosméticos líder, grande, né, muito importante dentro da indústria, ela vê nos últimos anos um cenário muito diferente acontecendo, muito desafiador, que as marcas pequenas, marcas chinesas, marcas de influencers, a gente está falando especialmente da categoria de maquiagem, né, que é uma das principais categorias da Avon, essas marcas começam a mudar muito o mercado. Então, enquanto a gente via um cenário de algumas décadas atrás, grandes marcas consolidadas, como, por exemplo, a Avon, hoje a gente olha um mercado muito fragmentado. São muitas marcas, uma competição muito difícil, uma necessidade de digitalização muito acelerada e de inovação de produtos e conexão com o consumidor muito acelerada, que é um novo paradigma e é um desafio para empresas consolidadas como a Avon. Bom, então isso é uma das causas, né, desse desafio. A outra causa é que a Avon tem um portfólio, tem um número de produtos muito extenso. Isso também é resultado da nossa estratégia de posicionamento de marca, porque a Avon ela é muito inclusiva, né? Uma das nossas raízes e DNA é ser inclusiva, é ser uma marca que entende a mulher latino-americana, então a gente precisa dar representatividade para essa mulher. Então, quando a gente fala em maquiagem, a gente estuda muito e a gente garante que a gente tenha todos os tons de pele representados. Então, quando ela vai escolher uma base, ela vai escolher um corretivo, ela vai encontrar o seu tom de pele ali. E isso, para a gente, é muito importante. Então, isso significa que a gente tem muitos produtos. A gente precisava reduzir um pouco
pouco esse portfólio, a gente precisava deixar ele mais coerente entre os diversos países que a gente atua na América Latina. E a gente precisava estar mais conectado com o consumidor, porque a gente sabia que tinham alguns produtos que já não eram uma necessidade tão forte do consumidor e que a gente podia estar um pouco mais atualizado. Então, esse foi o desafio de contexto interno e contexto externo, e por isso que a gente chamou a Reds para esse desafio junto. Você falou dessa transformação acelerada, né? Acho que vários mercados vêm sentindo isso. E eu acho que a pesquisa consegue, talvez, acompanhar, né, essa transformação acelerada, porque o nosso mercado, a gente vem percebendo aqui também nas apresentações da ExoMar Latam, como que essa aceleração também está, né, atingindo o mercado de pesquisa, de insights. Então, Karina, queria pegar essa deixa com você, para você falar um pouquinho, né, do trabalho que a Reds fez junto com a Avon, e como é que a complexidade, né, desse mercado influenciou o projeto, né? Qual foi, eu que trabalho também com pesquisa, assim, como é que foi a dificuldade, a complexidade e o desafio de definir esse escopo, né, de projeto de pesquisa, assim. Então, conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Yara. Bom, vou fazer minha audiodescrição, né? Bom, eu sou a Karina, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, tenho os olhos castanhos também, eu tenho uma estatura alta, todo mundo fala que eu sou alta. Eu tô vestindo uma camisa azul, com listras azul mais claro, uma calça branca e uma sandália prateada, gente, prateada. Bom, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, pesquisa, eu acho que não só pesquisa, mas eu acho que todos os mercados, os segmentos de mercado que trabalham com comportamento, né, que medem comportamento, que estudam comportamento, eu acho que está se transformando, né? Assim como o mercado de maquiagem, porque no final das contas, em última instância, gente, é tudo sobre as pessoas, né? E as pessoas têm se transformado muito nos últimos anos, então acho que todos os segmentos de mercado que lidam com isso, que tentam, enfim, prever comportamentos, que tentam entender comportamento, também tem que mudar, né? E o que é essa mudança? Eu acho que passa por um processo de entender que, falando do ponto de vista de consumo, né, o consumidor ele toma decisões mais rápidas, ele tem muito mais influências, né, que acabam ditando ali os comportamentos de consumo que ele vai ter. Ele não é linear no seu pensamento, ele não é linear ali nas decisões que toma. Então, acho que do ponto de vista de pesquisa, a gente precisa ter formas, ferramentas, enfim, metodologias que consigam mapear isso, que consigam dar conta de mapear essa complexidade, né? Então, acho que na Reds a gente sempre busca isso, né? E aqui a gente, né, vai falar um pouco, foi um case em que a gente usou bastante inteligência artificial, mas muito no sentido de garantir essa agilidade que a gente precisa ter no processo decisório, né? Porque como a Maria Júlia comentou no começo, é tudo muito rápido, né? Eu acho que o mercado, a dinâmica do mercado tem mudado muito, o mercado de maquiagem mais ainda, mas é uma verdade, assim, para muitos outros segmentos, não apenas maquiagem. Então, do ponto de vista de pesquisa, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa dar conta de mapear comportamentos de uma maneira profunda, mas que considere essa agilidade, né, com que o consumidor tem tomado suas decisões. Então, acho que foi muito com esse olhar. E aí, detalhando um pouco mais o escopo, claro, né, é o que a gente sempre fala, usa inteligência artificial, usa, mas a cabeça pensante ali foi muito, né, dos nossos times ali, falando, bom, existe esse desafio, e aí que tipo de informação, que tipo de respaldo a gente precisa, né, do ponto de vista ali de conhecimento, para que a gente consiga ajudar a Avon a tomar as melhores decisões. Então, aí, com base nos desafios que a Maria Júlia colocou para a gente, que a Avon colocou para a gente foi pensando, então, nesse framework mesmo, né, metodológico, de como é que a gente daria conta, então, de cada tipo de informação necessária para que a Avon pudesse tomar as melhores decisões. Muito legal. E aí, continuando um pouquinho com você nesse framework, já que a gente está, né, num evento de pesquisa, e muito se fala, né, sobre inteligência artificial. A gente falou também na nossa primeira conversa aqui no videocast. E eu queria entender um pouquinho desse aprofundamento, assim, da ferramenta de inteligência artificial e justamente isso que você falou, desse framework, né? Como é que você combinou com a expertise humana, né, com a experiência humana e até com metodologias mais tradicionais de pesquisa, junto com a inteligência artificial? Como é que foi esse trabalho, considerando esse contexto diverso de América Latina, assim?
Me conta, de repente, alguma anedota, algum aprendizado que foi interessante aí do projeto. Bom, perfeito. Detalhando um pouco mais o objetivo, né, e os desafios que a gente tinha, era um estudo, depois acho que a Maria Júlia pode até falar um pouco mais, mas era um estudo muito com o objetivo de otimizar o portfólio da companhia sem perder a essência que a companhia tem, que é justamente a diversidade. Então, acho que assim, né, conversando, isso eu estou falando aqui, mas foi uma coisa muito a quatro mãos aqui, foi bom. Primeiro a gente precisa entender para onde o mercado está caminhando. Né, para onde qual é o direcional, né, para onde que o mercado está indo. E hoje existe, a Avon tinha muitos dados em relação a isso, existem, né, empresas que são especializadas nesse tipo de informação, como o Kantar, Euromonitor, os próprios dados internos da companhia. Então, são muitos dados. Imagina, tudo isso ainda pensando na complexidade da gente estar falando de 3 subsegmentos de maquiagem. Então, a gente está... Uma análise combinatória gigantesca. Exato. Né? Então, vai combinando as variáveis. Você tem rosto, olhos, boca. Aí você tem Brasil, Colômbia, México e Argentina. Então, tudo isso multiplicado, né, por uma quantidade muito grande de informações. E aí a gente falou, bom, como que a gente consegue lidar com esse monte de informação sem ficar maluco e num período, né, relativamente curto ali? E aí que a inteligência artificial entra muito para ajudar. Então, claro que considerando, né, todos os cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista de confidencialidade, de informações, porque a gente lida com isso. Então, é uma plataforma fechada de inteligência artificial em que a gente consegue fazer esses uploads desses bancos de dados. E aí a gente consegue interagir com a máquina, né, consegue interagir com a plataforma. Então, a gente sabia, bom, Maju, quais são as perguntas que a gente precisa fazer aqui? Né? Quais são os segmentos que estão crescendo? Quais são os segmentos de maquiagem que estão crescendo? Quais são os mercados em que maquiagem está tendo os melhores resultados? Como que isso se compara, por exemplo, com os resultados de Avon? Então, nessa interação com a plataforma, a gente foi obtendo essas respostas e isso dá para a gente, né, limpa um pouco, sabe, a visão. Você consegue entender para onde que o mercado está caminhando. E aí você fala, bom, então tá, então é o mercado vou falar qualquer coisa aqui, é o mercado de rosto que está crescendo, bom, então a gente já entende um pouco para onde que a companhia tem que olhar com mais carinho do ponto de vista de portfólio. Se tem uma outra categoria que não está crescendo, poxa, talvez então aqui não seja a prioridade nesse momento. Então, assim, acho que isso é essa primeira fase, acho que a inteligência artificial ajudou muito nisso, a dar as respostas para as nossas perguntas, né? E lembrando que essas perguntas foram feitas por nós, né, a quatro mãos, sempre o Reds e a Avon muito juntas, e aí a inteligência artificial potencializa essas respostas, né? Um segundo ponto que a gente tinha que entender era mais detalhes de produto, porque essa primeira fase conseguia mostrar pra gente para onde que o mercado estava caminhando. Então eu falava, ok, o que as pessoas estão comprando? Mas assim, por que elas estão comprando? O que motiva essa escolha? Mais qualitativo, né? Mais qualitativo e mais detalhado do ponto de vista de produto, porque maquiagem tem uma complexidade de produto enorme. A gente está falando de texturas diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Então, a gente tinha ainda um desafio de entender melhor isso. E aí, de novo, a inteligência artificial ajudou a gente na escalabilidade dessa investigação, né? E na agilidade também dessa investigação. Aí, algumas anedotas interessantes, né? Porque a gente tem, Brasil... América Latina, mas somos os únicos que falamos português. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, endereçar línguas diferentes, né? Mesmo no espanhol. O espanhol argentino é diferente do espanhol colombiano, que é diferente do mexicano. Então, a gente tem, né? E aí, a inteligência artificial ajuda muito, porque você passa o briefing e fala, olha, quem vai responder é um colombiano, é um argentino, e aí consegue dar conta dessas diferenças. É muito legal isso, né? Porque, às vezes, a gente nem... para pensar que a gente está lidando com uma invenção que é humana, né? O humano que inventou isso tem que se basear na nossa relação. Tempo, Yara, se não tivesse a inteligência artificial, a gente faria, mas demoraria muito mais tempo, né, para fazer. Então, tempo, custo, investimento do cliente, né? E só para finalizar, acho que o último módulo, né, de investigação que a gente precisava ter era justamente essa checagem do portfólio, porque a Avon tinha, claro, seus resultados de venda, sabe o que vende mais, o que vende menos, mas ao mesmo tempo a gente precisava entender o seguinte, como que a concorrência está se posicionando em relação a isso. E aí tinham hipóteses, mas a gente não tinha ali, né, a comprovação do que estava, do que o concorrente, do que a própria Avon está levando para o mercado. Então, aí, novamente, a gente usou a inteligência artificial para fazer esse mapeamento,
como se fossem as auditorias de loja que a gente fazia lá atrás, mas agora a inteligência artificial consegue fazer isso nos e-commerces. E aí a gente conseguiu ter exatamente aonde que eram as áreas em que a Avon estava, por exemplo, com excesso de produtos, e onde eram as áreas em que a Avon estava com falta de produtos, para justamente ajudar, e aí em cada mercado, em cada segmento e tal, mas justamente para ajudar a entender qual era o próximo passo, onde que haviam oportunidades ali para tirar produto, para lançar novos produtos. Então, assim, o objetivo era otimizar, mas a Avon não só delistou produtos, a Avon, né, Maju, acho que revisou produtos existentes, então foi um processo muito rico para todos nós. Eu imagino, assim, e aí, pegando o gancho do que a Karina falou, queria entender de vocês, pelo lado do cliente, você dá esse briefing, tem esse grande desafio, consegue, trabalhar esse escopo multidisciplinar, e trazendo a inteligência artificial, tecnologia, e tem insights importantes, soluções importantes, que é o objetivo final. Você, como líder de uma área de insights, dentro de uma empresa grande como a Natura, e de uma marca, como você falou, centenária como a Avon, como é que foi? Eu fiquei muito curiosa, depois do painel de vocês, como é que foi levar isso para dentro? E considerando que a gente está falando de vários países diversos, de culturas diversas, como é que é contar os resultados, baseado em dados, para essas áreas, para os gerentes dessas marcas, para as equipes, para os líderes que estão trabalhando talvez com essas marcas que vão ser descontinuadas, ou produtos. Como é que foi essa disseminação, interna que a gente fala, assim, da pesquisa? Bom, acho que primeiro vale a gente comentar que a partir do momento que a gente faz tudo muito junto, o time todo, não só eu que sou, de certa forma, uma ponte, entre um instituto e a área de marketing, mas o marketing muito envolvido também, fica todo mundo muito confortável com todos os resultados. Então a gente vê os embasamentos, a gente tira dúvidas, a gente tira temas, então tinha alguns mitos que a gente ouvia, isso aqui não é bem isso. Então esse time core, vamos dizer, que ficou trabalhando durante o projeto todo, fica muito confortável com o resultado. Incluindo os líderes da América Latina, dos outros países também? Não, ainda não, a gente fala dos líderes globais. Exato, tá. Exato. E aí, o que acontece? Eu acho que em termos de disseminação, claro, nunca é fácil dizer assim, olha, isso aqui vai ser delistado, porque existe muitos mercados falando, puxa, mas eu vendo muito esse produto. Mas aí a gente consegue dizer assim, você vende muito, talvez tenha uma proposta ali interessante, mas não é para onde o mercado está indo. Então, assim, a gente precisa também ajustar esses ponteiros. Então, como a gente tem todo esse embasamento do mercado, a gente consegue também tirar muitos desses mitos e dessas falas, do tipo, então isso aqui eu não posso tirar de jeito nenhum do meu portfólio. Não, mas isso aqui a gente vê, é um segmento que está decrescendo. A gente pode tirar, a gente vai ter que tirar, talvez a gente possa dar um prazo um pouco maior, mas vamos substituir por isso aqui, porque isso aqui é o que está crescendo, isso aqui é o que a consumidora está valorizando. Então, quando a gente tem os dados, a gente consegue provar assim, não é uma luta, pelo contrário, eu estou te entregando um portfólio melhor. Eu estou te entregando um portfólio conforme as necessidades da consumidora, Então, acho que a gente falou de resultado, a gente conseguiu medir resultados, isso para a gente foi muito crucial. Então, numa primeira olhada, a gente já eliminou 25% do portfólio, que era um dos objetivos, Então, a gente queria eliminar, mas também melhorar esse portfólio. A gente conseguiu harmonizar o portfólio, porque mais ou menos metade do portfólio era igual entre os países e a outra metade era totalmente diferente. Cada um tinha o seu. Alguns produtos mais defasados que outros, uma dificuldade na gestão operacional muito grande. Então, a gente conseguiu harmonizar com base em tudo que era esse olhar integral dos mercados, falar, não, isso aqui faz sentido para a região. E aí a gente chega em mais de 90% do portfólio harmonizado, mantendo algumas especificidades que fazem sentido ali mercado a mercado. E a gente estima que a gente faz um lift de mais ou menos 30% do portfólio que é adequado às necessidades do consumidor. Então, acho que uma coisa muito boa que a gente viu, algumas tendências que a gente via acontecendo na internet, nossa, tá vendendo muito esse tipo de produto, a gente confirmou com os dados. E aí isso deu segurança para a gente falar, puxa, isso aqui, nossa, realmente isso aqui está crescendo muito, vamos investir nesse tipo de produto. E aí quando a gente volta para os mercados e fala isso, olha, faz sentido, é o que a consumidora quer, o mercado está fazendo assim também, quando a gente olha esse mapa da concorrência que a Karina falou, a gente viu essas zonas quentes, o mercado está atuando aqui, está trazendo esse tipo de produto. Então é muito mais fácil da gente estar em sintonia, vamos dizer, com os outros líderes para conseguir implementar esse portfólio que no fim vai ser muito mais eficiente para todo mundo, Essa é o que a gente imagina. Não é fácil, E aí é muito interessante a gente ver quando esse depara, ele da pesquisa e dos insights, eles impactando o negócio, no final das contas, assim.
Então, para a gente começar a encerrar o nosso papo, eu falei para elas antes nos bastidores que a gente conversa e passa muito rápido, né? A gente está aqui na ExoMar Latam, nesse evento de pesquisa América Latina, né, com essa troca de aprendizados. Eu queria ouvir de vocês duas, assim, o que vocês mais esperam de um evento como esse, enquanto marca, enquanto cliente, enquanto expert de pesquisa da área de insights. Como é que tem sido aí para vocês estar num evento como a ExoMar Latam? Bom, é muito bom. É o segundo ExoMar que eu participo. Ano passado eu participei de um ExoMar global. É muito rico para quem está no universo de pesquisa. Eu acho que esses cases que a gente traz, fornecedor de pesquisa e cliente, são muito ricos, porque a gente consegue mostrar na prática como é feito. Então, com todo o cuidado de confidencialidade de dados e tal. Então, para mim, esses cases são realmente muito ricos. Eu acho que também conhecer os outros parceiros de pesquisa para a gente, que é cliente, é super importante, porque às vezes a gente está trabalhando sempre com os mesmos maravilhosamente bem, mas o mercado se movimenta e a gente precisa conhecer. Então, acho que também... E vale, né, o contrário também. A inteligência artificial, acho que é a pauta da vez que vai acelerar. Então, o que eu espero também para os próximos eventos da ExoMar é a gente continuar evoluindo na sofisticação das discussões sobre inteligência artificial aplicada à pesquisa. Legal. Bom, eu acho maravilhoso poder participar de um evento desse. Já participei de outros congressos de ExoMar, mas já fazia um bom tempo que eu não participava. Me surpreendi super positivamente, porque eu acho que realmente é um setor que, por mais que, né, acho que todos os setores que lidam com informação, com o avanço da inteligência artificial, estão se questionando, né? Eu acho que isso vale para pesquisa, publicidade, marketing, né? É uma revolução a gente está vivendo. Então, acho que esses segmentos estão se questionando e pesquisa está se questionando, está revendo o jeito de fazer, está revendo o jeito de atuar. Eu acho muito positivo, né, que tantas empresas de peso de pesquisa estejam reunidas para debater isso. Acho que a gente tem que ter aqui um olhar, né, eu falando como indústria de pesquisa, para garantir, manter e cada vez mais aumentar a relevância do nosso negócio dentro das empresas no processo decisório. E acho que a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente consiga ter alinhamento com os nossos clientes do ponto de vista da relevância da informação que a gente está levando, do quanto que aquela informação vai impactar o negócio, da gente estar envolvido com o cliente ali, né, em fazer o negócio dar certo, em fazer com que a informação tenha valor. E aí, na minha visão, a inteligência artificial, ela garante, ela é um dos recursos que ajuda nesse processo de ganho de relevância nosso, né, da pesquisa dentro dos clientes. Por quê? Porque a gente consegue cada vez mais acompanhar a velocidade dos processos decisórios e o nível de escalabilidade de informação que a gente precisa ter. Eu acho que os métodos tradicionais de pesquisa, tenho mais de 25 anos de experiência, então cresci com os modos, né, na pesquisa, com os modos tradicionais de pesquisa, mas eu acho que houve um momento em que a gente olhava e falava, está descolado do processo decisório. A velocidade que a gente está gerando a informação está descolada da necessidade. E aí eu acho que algumas empresas lideraram esse processo, né, de se reinventar mesmo e tentar levar mais valor para o cliente. E acho que a inteligência artificial, que está acessível, né, é uma forma de, inclusive, democratizar isso. Né? Então, eu acho que é uma revolução para a indústria de pesquisa mesmo. Quem souber usar, quem usar com responsabilidade e conseguir integrar nos seus processos, vai realmente gerar cada vez mais valor para o seu cliente. Eu acho que a gente aqui, todo mundo que está do ponto de vista de cliente que lida com pesquisa, de fornecedor que faz as pesquisas, a gente tem uma obrigação ética de cuidar da inteligência artificial aplicado a isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê a inteligência vindo, né, a galope, e a gente tem uma pressão internamente nas empresas também para integrar isso muito rapidamente, a gente precisa ser guardião da ética, do cuidado, da robustez da informação, enfim, porque senão a gente é deixado levar, né? Então a gente precisa controlar um pouco esse ritmo para seguir com segurança. E liderar, né, esse debate e essas demandas, né? Porque se você tem a expertise, se você usa na prática, a gente sabe que empiricamente a gente aprende muito fazendo, né? Por favor, fala, Karina. Eu acho que só complementando isso que a Maju está trazendo, eu concordo 100%, né? Eu acho que a gente tem que ser realmente os guardiões aí
enfim, do que é o princípio da pesquisa mesmo, né, que quanto menos vieses a gente tiver, né, melhor. A gente tem que ter um respaldo científico, um respaldo metodológico bastante robusto, então acho que a gente tem que ser guardião disso, sim. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que se abrir e falar, ok, como que eu integro isso no meu processo até para trazer mais robustez, para trazer como é que a inteligência artificial consegue potencializar aquilo que pesquisa tem de diferencial. Então, eu olho muito dessa forma, sabe? Eu acho que a inteligência artificial vem para potencializar ainda mais a nossa capacidade de gerar valor e de gerar informação, né? Então, eu acho que é muito, muito nesse sentido, sabe? Que a minha empresa, que a gente encara a inteligência artificial. E é aquilo, né, gente? É a realidade. A realidade está posta. Então, como que a gente faz o melhor uso possível da realidade dentro dos nossos negócios? Então... Não, perfeito. Então, acho que esse papo já concluiu muito do que a gente conversou aqui. Muito obrigada de novo pela presença de vocês, pela apresentação. E eu gostei particularmente no final da apresentação que vocês colocaram o nome de todo mundo que participou. E eu acho que fica esse recado, né, que por mais que a gente tenha uma evolução aí acelerada de tecnologias e de ferramentas, a gente nunca pode esquecer dessa inteligência humana, que a gente não faz nada sozinho. É a governança humana, né? Seja cliente, seja marcas. E você falou da importância, né, para as marcas, para as empresas, mas para a sociedade, né? No final das contas, se a gente está gerando informação, é sobre nós mesmos e a gente tem que entender, né, o que a gente quer fazer com esse conhecimento, né, de nós mesmos. Assim. Então, muito obrigada. A gente continua aqui na nossa conversa desse segundo dia de ExoMar Latam. Obrigada, moças. Eu que agradeço. Oi, pessoal, a gente continua aqui nesse segundo episódio do Gente Conversa, aqui na ExoMar Latam. Agora a gente vai falar sobre a indústria de vinho. E, mais especificamente, como as conversas com inteligência artificial estão redefinindo o futuro do vinho na América Latina. Então, para a gente entender um pouquinho mais, a gente está aqui, recebe Cláudio Flores Tomás, CEO da Altazor Intelligence, e sócio fundador da Flow Consultoria e Comunicação, e com Martín Alejandro Sandoval, gerente do Departamento de Marketing da Casa Madero. Então, bem-vindos. Obrigado. Vamos falar aqui, eu vou perguntar em português, eles vão responder em espanhol, mas a gente vai se comunicar, qualquer coisa a gente traduz em inglês, no problem. Martín, começando por você, eu vou pedir para você se autodescrever e responder para a gente como os desafios, quais eram os desafios específicos da indústria de vinho na América Latina y cómo eso se aplica para Casa Madero. Y se describa. Hola. Bueno, soy un joven de 36 años, para algunos joven, para algunos no. Tengo cabello café. Ahorita tengo un poco de colorcito por el sol de Río, bien padre. Bueno. Mido 1.70 y pues bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Está con una ropa camisa azul, una playera azul, un pantalón azul y unos tenis muy cómodos también ahorita sentado color cremita beige. Obrigada, gracias. Sí. Pues bueno, estamos viviendo ahorita una etapa como de transición entre generaciones. Ahorita, de hecho, en Estados Unidos, los millennials ya son los consumidores número 1 de vino en Estados Unidos y eso es un grande hallazgo porque estamos viviendo como un cambio de batuta de que las generaciones más grandes, anteriores, pues ya no son los principales consumidores de vino, por lo cual pues ahí entra un tema de hábitos de consumo. O sea, nosotros como industria, y por eso decidimos hacer este estudio con Claudio, con todas las empresas que colaboramos en esto, para entender un poco pues lo que las nuevas generaciones están haciendo, están decidiendo, cómo están pensando, dónde están buscando, porque lo que nos dice la tendencia es que pues el consumo de vino a nivel internacional va para abajo. O sea, lo vemos en los grandes mercados de Europa, ya la gente parece ser que ya no está tomando tanto, y digo parece ser porque son de las cosas que hemos encontrado. O sea, es un cambio de hábito. Entonces, como Casa Madero, bueno, el principal reto que tenemos, voy a hablar de América Latina, o sea, nosotros como marca en América Latina es, pues bueno, ayer que presentábamos el caso, dar a conocer que Casa Madero es la bodega más antigua de América. O sea, de pronto no se espera la gente, sobre todo en América Latina, en Argentina, en Chile, grandes países productores con grandes vinos, que la bodega más antigua de toda América es mexicana. Entonces,
ese es como un reto. Y una vez que lo conoce el país, el restaurante, el sommelier, nos volvemos una marca muy atractiva por la historia de la marca, por lo que representa para el mundo del vino. Entonces, pues un reto es, como marca, es dar a conocer nuestra historia. Y un reto como categoría, pues es entender los nuevos comportamientos que tienen los consumidores jóvenes, que lo que hemos detectado es que el consumidor sigue consumiendo vino, solamente que lo hace ya diferente, lo hace más, ellos prefieren a lo mejor hacerlo en menores ocasiones, pero buscan un mejor vino. Entonces estamos viendo cómo si se sigue tomando, solo que ya a lo mejor ya no es de una manera tan cotidiana como se hacía antes en anteriores generaciones. ¿Por qué? Porque hay cambios de hábitos, un tema de bienestar. O sea, estamos viendo también que ya los jóvenes ya no piensan en salud, piensan en bienestar. Entonces ya el vino es cómo entra en mi estilo de vida de bienestar, cómo entra en mis momentos sociales, cómo entra con mi pareja, cómo entra en mis momentos a solas. Entonces es un gran reto el vino de cómo venimos a estar en nuevos comportamientos de los jóvenes. Y el vino, la verdad es que llegó para quedarse, lo vemos, había ese temor como, híjole, ya no se va a tomar, pero hemos visto que sigue siendo muy bien aceptado para los jóvenes. Nuestro reto como marcas y como industria es poder ser relevantes, seguir siendo relevantes, no transformarnos hacia la juventud, no volcarnos, porque el vino es un producto con mucha historia. Sin embargo, sí ver cómo somos relevantes y cómo seguimos atendiendo las necesidades de los jóvenes, porque es un producto muy universal que atiende diferentes tipos de generaciones e de países. Muito bom. E, Cláudio, pegando, né, esse desafio, como que a IA, inteligência artificial conversacional, ajudou nesse desafio, considerando também o desafio de você falar com não só o público mexicano, mas na América Latina como un todo? Pode contar pra gente un poco? Claro que sí. Y su audiodescripción Yo soy un hombre de 54 años, no tengo cabello, pero tengo muy buena barba. Y vengo con una playera negra, una guayabera negra de Mario Bros, con unos jeans y unos tenis verdes. Así que ese soy yo. Gracias. Y bueno, interesante porque lo que hemos encontrado es que la inteligencia artificial ya se metió en todas partes de la vida y el vino no es la excepción. En el vino las personas le están preguntando qué vino tomo, para qué ocasión. Ahorita nos platicará un poco más Martín, pero básicamente ya no le preguntamos quiero maridar el vino con un corte, quiero maridar el vino con un risotto, sino le preguntamos quiero maridar el vino con una cena romántica, ¿qué vino escojo? Quiero llevar un vino a la fiesta con mi jefe, ¿qué vino llevo? Entonces se está cambiando hacia un maridaje social. ¿Y cómo está impactando en eso la inteligencia artificial? Igual que en otras relaciones, como por ejemplo con nuestros doctores. Y aquí, para quien nos esté viendo, es muy probable que si ha ido a una consulta médica y se ha hecho algún análisis clínico, antes que lo viera el doctor, lo vio la inteligencia artificial. Y seguramente habrá personas que nos estén viendo que ya metieron sus análisis clínicos y todos sus resultados y ya llegan con el doctor con mucha información. Eso está pasando igual en la categoría de vino. Resulta que los consumidores están usando la inteligencia artificial como un sommelier, pero es un sommelier que no me impone, que no me hace sentir ignorante, que no me hace sentir con miedo, que yo no sé del mundo del vino, sino es un sommelier al cual le puedo decir con toda franqueza, yo no sé nada de los cabernets, ¿qué puedes decirme de los cabernets? Es interesante cómo estamos teniendo tanta confianza en la tecnología y estamos dejándole a la tecnología que nos ayude a tomar decisiones. Muito boa. Essa comparação, né, com essa questão de saúde de médicos é bem interessante, né? Dá para entender bem como o mercado tá se transformando nesse hábito de consumo e de consulta, né, com a inteligência artificial e com tanta disponibilidade, né, dessas ferramentas para esse mercado. E voltando para você, Martim, como que na pesquisa que vocês fizeram com o Cláudio, o que foi mais surpreendente para os desafios que você tinha, mais inesperado? Sí, pues primero creo que algo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial y el hombre tienen que seguir trabajando juntos, porque ayer hablábamos de esto que comentaba Claudio de los sommeliers, de cómo ya están preguntando. Entonces es ver cómo hacemos equipo, o sea, tanto los sommeliers, no es que la IA venga a quitarle el trabajo a un sommelier, ni que un sommelier sea superior, o sea, es ver cómo podemos seguir colaborando. Y parte de lo que a mí me sorprendió en el estudio principalmente es que nosotros pensábamos que la gente ya no estaba interesada en el vino, y al detectar, cuando platicábamos del estudio, de bueno, porque ellos tienen el estudio general completo, no solo de vino, sino de preguntas de lo que la gente le ha preguntado a su IA,
y platicábamos de, bueno, pues a ver si encontramos algo del vino, a ver si sale algo de los jóvenes que preguntan y nos sorprendimos que la gente sigue preguntando. A lo mejor ya no pregunta en la manera tradicional, o sea, a lo mejor ya como decía Claudio, tú vas con un sommelier y cómo detectas si la gente pregunta, o a lo mejor ya el sommelier impuso mucho, entonces nos sorprendió mucho que la gente sigue interesada en aprender y que veíamos cómo no es una sola pregunta, o sea, una sola pregunta ellos te dicen, bueno, ¿qué vino tomo para una cena romántica? Y te contesta la IA y luego viene otra pregunta. A lo mejor te recomendaron un Cabernet y un Tempranillo y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces como que hay una interacción de que quieren conocer más del mundo del vino. Esa es una cosa, ¿no? Como que la gente sigue interesada en conocer del vino. Y la otra, algo que también me sorprendió mucho es lo que comentaba Claudio. O sea, veíamos cómo al menos en la IA, porque tú en un restaurante pues no vas y le preguntas a un mesero, oye, bueno, sí se puede, tengo una cena romántica, ¿qué vino me recomiendas? Pero tú vas a un restaurante y preguntas, oye, voy a comer carne, ¿qué vino me recomiendas? Y la pregunta número 1 que detectamos que se le hace a la IA es, ¿qué vino marido con mi momento? O sea, los momentos están por encima de los alimentos. Momentos emocionais, como se Momentos de sentem? vida, tengo una cena romántica con mi pareja, voy a salir con mis amigos, voy a ver una serie, ¿qué vino me recomiendas para esta serie? O sea, vemos como que el vino está saliendo, sí, un thriller, o sea, ¿qué vino tomo para una, había una pregunta bien interesante de, voy a ver una película romántica, quiero que esa película maride con un, o sea, y vemos cómo la gente está buscando ese maridaje con su propia historia de vida, con el tema social. Entonces, para nosotros fue algo que nos voló la cabeza porque el vino lo podemos estar cerrando solamente en el mundo de los alimentos, que claro que un vino y un alimento es magia en la boca, pero cuando tú ves cómo el vino forma parte de tu vida, con un consumo obviamente responsable, porque algo que platicaba con Claudio también es, o sea, el vino es una copita y lo disfruté y no es como que me voy a tomar toda la botella, o sea, simplemente es así como tú ves una serie, te das un espacio, así como sales con tus amigos o como vas a correr a la playa, en río, y tu cuerpo tiene como esos momentos, esas hormonas que se liberan, el vino lo hace de igual manera, entonces es bien interesante cómo la gente ha cambiado ese rol y ya no solamente es en el alimento, que digo, el alimento es algo espectacular, la cocina es increíble, pero cómo el vino se está saliendo un poco y está metiéndose a momentos de la vida personal con la gente. Y luego veíamos un poco también las preguntas de el vino que tomé en mi boda, el vino que tomé. Entonces, como que el vino es parte de la historia especial de la gente y ellos como que lo ven como un acompañante de su vida y ya no tanto como del alimento. Es algo que nos sorprendió mucho. Tem valor que é emocional, né? Não é só funcional, Sim, né? É muito exatamente, interessante isso. sim, E exatamente. pegando um gancho com a sua fala, para Casa Madeiro, esses aprendizados todos e essas surpresas, como que vocês levaram isso para a marca e para a comunicação? Bueno, ahorita justo estamos en ese reto, o sea, acabamos de encontrar eso hace un par de meses y mi inercia es cambiar ya. Una marca de 428 años no puede Sí, cambiar así Um de rápido, desafio. pero en Casa Madero tenemos un portafolio muy amplio, tenemos más de 18 o 19 etiquetas de vino y hay una línea en específico que es lo que o sea, estamos como reorganizando un poco el portafolio y obviamente tenemos vinos gastronómicos, vinos de alta enología, de calidad, que van perfectamente con cualquier alimento y son pensados para acompañar la alta gastronomía. Pero tenemos una línea muy versátil. Tenemos un vino tinto, un vino blanco y un vino rosado. El mismo nombre del vino, el vino se llama 3B, o sea, es un 3 y una V, y es una variedad de 3 uvas, es un ensamble. Y la gente lo conoce en México como el 3B y la gente a veces no se pregunta qué uvas tiene, qué cosecha es, cuánto tiempo en barrica. Entonces, esa línea en lo personal nos hemos dado cuenta que es esa línea que nosotros estamos buscando, que la gente ya la utiliza de esa manera que acabamos de descubrir en el tema de su historia de vida. Entonces, ahora en las playas de Río platicando híjole, es que aquí con el 2B de Casa Madero blanco, o sea, desmarida perfecto el frío, la arena, la playa. Entonces, es más como construir esa línea como versátil, sin complicaciones, muy bien elaborada y correcta, porque tampoco sería elaborar vinos nada más para que gusten y con azúcar y mucho menos, sino nuestra idea es vinos correctos, siempre buscando la excelencia, siempre buscando la calidad, pero pensados para que no te pidan necesariamente el alimento. O sea, un tinto
sí, un tinto que tú te puedas tomar una copa y luego te puede invitar a tomar otra copa, o un blanco y que si tiene un alimento le vaya muy bien, pero de pronto un vino con unas palomitas con mantequilla que digas, híjole, esto es un maridaje increíble para mi boca, o con un chocolate negro. Entonces sería ese vino como que maride con la vida, que ya los tenemos y ahora la gente ya los consume así. Entonces ahora es como nosotros, o sea, ya prácticamente el consumidor nos ganó en el momento y ahora es comunicar para tener ese clic con las personas, porque la gente ya lo consume de esa manera, al menos en México, y estoy seguro que en el mundo también esta tendencia está al día a día. O sea, la gente busca vinos que mariden con su vida. Sim, e Cláudio, pegando um pouco do que Martin falou, como que a tecnologia, as ferramentas como a IA ou outras tecnologias no mercado de pesquisa pode impactar diretamente o negócio? Como é que você vê essa ligação entre a tecnologia, as metodologias de pesquisa, as ferramentas com cultura, com consumo? Sí, yo creo que siempre vamos detrás de los consumidores y detrás de las personas. Van más rápido que las marcas, que las estrategias de marketing, que la publicidad, etcétera. Y aquí lo que estamos viendo es que las personas ya están usando en sus celulares, en consultas breves de 10, 15 minutos, sistemáticamente 4 o 5 veces al día, consultas para cosas específicas. ¿Dónde voy a comer? Estoy en Río, estoy en la zona de Copacabana, dime los mejores restaurantes. Ya dicen que hoy solamente hay 2 grandes motores de búsqueda. Uno es la inteligencia artificial y otro es TikTok, ¿no? Pero ya la jovens búsqueda, principalmente. exacto, el Search Engine Optimization, el SEO, está cambiando a otras plataformas, ya no a Google, sino a TikTok y a inteligencia artificial. Y lo que estamos tratando de hacer es correr detrás de nuestros consumidores que están adelantándose a las prácticas que nosotros todavía nos estamos imaginando. Y un ejemplo muy concreto de la metodología que utilizamos fue en un panel le pedimos a las personas que copiaran un prompt, una solicitud de la IA a su propia inteligencia artificial. Y de esa manera logramos recuperar toda la historia de prompts que esas personas habían usado. Y eso nos abrió una cantidad de insights, de visiones de las cosas que están pasando. Las personas están consultando temas de salud mental, están usando la IA de psicólogo, están usando la IA de médico, de doctora, están usando a la IA de asesor inmobiliario, de asesor financiero, de asesor para mi relación de pareja. Es increíble cómo la inteligencia artificial ya se metió en la vida de las personas. ¿Y qué encontramos en América Latina? Consultamos mucho inteligencia artificial, pero gratis. No la pagamos. Usamos la que nos dan gratis y esa es la que está usando la mayor parte de los usuarios en América Latina. Muito interessante isso que você falou do prompt. Ao você fazer uma análise dos prompts utilizados, você está redefinindo a jornada de consumidor, né? O que a gente fazia acompanhando os consumidores, agora a gente acompanha prompts. Exacto. É mais uma maneira de você entender, né, a psicologia humana. Exacto. Lo decía hace rato con los doctores. Ya muy pocas personas llegan a la consulta médica sin una interpretación y entonces ya llegan con el doctor diciendo yo tengo esto, mi receta me dicen que tengo que tomar estas medicinas durante tanto tiempo, o sea, llegan con todo y ahora el doctor tiene que confrontarse con eso. Y en el caso del vino, lo que encontramos que es interesantísimo es que las consultas sobre el vino suceden días antes del momento de compra. Y eso cambia absolutamente la estrategia de marketing porque ya no se trata solo de estar bien en el punto de venta, que es importante, ahorita igual Martín lo amplía un poco, pero es importante dar información antes. Y la otra cosa que también encontramos en este estudio que es muy importante es que las marcas tienen que poner en sus sitios web, en sus páginas web, tienen que tener información para los consumidores finales, para los consumidores de negocio, el B2B, B2C, B2B, pero también ahora el B2AI. Es decir, tienes que tener información disponible en tu página web, no para que la vea el usuario, sino para que la tome la inteligencia artificial y tengas ventajas a la hora de que se hacen estas consultas. Muito importante isso que você falou, realmente. Martín, ¿quer adicionar? Justo lo que decía Claudio es muy importante, o sea, porque de pronto como marca haces esfuerzos y detectas, dices, hijo, el consumidor va con estas tendencias y quiero estar, pero luego tú estás muy bien en medios tradicionales, que digo, los medios tradicionales, todos los medios son importantes para nosotros, pero pues tenemos que estar en todos y el no estar en el medio que está de tendencia ahorita, como lo es la inteligencia artificial, de pronto un consumidor, si sabemos que está buscando vinos para momentos y nosotros no comunicamos esos vinos para momentos, pues no vamos a salir recomendados. Entonces,
esa palabra que dices como B2AI, yo me la llevo de ahorita y como nova estratégia de comunicação também. Se me antoja hacer otro caso como ahora sí de éxito de ya B2AI, cómo nos fue, porque tenemos ya la data, ya lo estamos haciendo y es algo muy importante. Y ahorita lo que mencionaban como de consumidores, también detectamos 5 perfiles dentro de este estudio de qué es lo que la gente pregunta, o sea, todas las preguntas del vino, detectamos 5 perfiles y todos estos 5 perfiles lo que buscan es validación. O sea, en cuanto es el tema del vino, la gente busca validación, tanto en un tema de salud, o sea, ¿cuántas copas debo de tomar? Sí. Entonces, ya la IA te valida, o bueno, podemos guiarla hacia que nos valide o hacia que no nos valide la pregunta. O también en un tema de wellness, lo que veíamos ahorita de bienestar. Híjole, soy un joven deportista, pero tengo un maratón el fin de semana, entonces puedo tomar o no un vino que me va a quitar de rendimiento. Entonces, es una validadora de gente que vemos que está preocupando por su bienestar y en estos 5 patrones veíamos que todos buscan una validación en la IA con respecto al consumo del vino. Y una pregunta bien interesante que también encontramos, ahorita sí hablando de cosas chistosas y que estén interesantes, o sea, una persona decía, ya me conoces, tú ya me conoces, ¿qué vino es el que yo debo de tomar? O sea, porque ya conoce lo que preguntas, ya conoce todo, entonces... Tem o histórico dos prompts. Es como si fuera, pues, tu mamá, le preguntas, oye, mamá, ¿tú qué me conoces, papá? ¿Qué me compras de ropa? ¿O qué? La IA está uma teniendo loucura, né? É uma ese- loucura sí, pensar nisso. Tú ya me conoces, sabes lo que te pregunto, entonces, ¿qué vino tomo? Ya estamos dejando decisiones en la IA. Entonces hay que tener una conciencia y una responsabilidad también de que todo lo que subamos como marcas a la IA sean cosas responsables, porque tampoco puedan, pues tómate 100 copas, no, espérame, o sea, como marcas también tenemos que estar dando información en el mundo digital para que la gente pueda tener esas respuestas responsables y que puedan ser de beneficio para su vida. É algo muito importante porque aqui a gente tem falado muito, tanto nas nossas conversas no videocast, quanto no evento, da ética e da responsabilidade de usar essas ferramentas. Né? Enquanto marcas que investem em pesquisas e novas tecnologias e fornecedores e experts em pesquisa e insight, como podemos também liderar esse debate de ética, né, dentro dessas novas ferramentas. Sí, ahorita para nomás algo que quisiera como cerrar este punto, o sea, hay una gran responsabilidad, o sea, ahorita este modelo que digo, es una colaboración entre muchas empresas, es algo que está volando la cabeza, muchas personas se nos han acercado de, oye, quiero colaborar, quiero encontrar esos prompts, porque yo le decía a Claudio, es como escudriñar el corazón de la gente de lo que está preguntando, su cerebro, porque tú vas a un estudio tradicional y la gente contesta con sus barreras mentales o con pena, y aquí literalmente es, préstame tu celular, dame un prompt y yo voy a saber lo que le preguntaste. E tem Entonces, uma questão de confidencialidade, es un tema y un gran poder, como dice Spider-Man, necesita una gran responsabilidad y la verdad es que pues, necesitamos esa responsabilidad ética. Y yo agregaría sobre este punto, que creo que está muy bueno, el tema de que cuando haces este tipo de investigación, tú que vienes del mundo de la investigación y que encabezas el área de investigación de O Globo, es importante cuidar la información de nuestros informantes, de nuestros participantes. Entonces recuperamos todo su historial de prompts, pero anonimizamos. Cuidamos que sea anónimo, digamos, este tema, porque además descubrimos cosas desde muy divertidas a terribles. Subimos muchas fotos de nuestro cuerpo a la inteligencia artificial. Cuando tenemos un grano, alguna cosa en la piel, le tomamos fotos y decimos, ¿qué es esto que tengo en la piel? Pero también hacemos cosas muy divertidas. Una de las cosas que encontramos en los 5 países de América Latina es que estamos usando la inteligencia artificial para que traduzca lo que nos están diciendo nuestras mascotas. Entonces grabamos a nuestros perros, grabamos a nuestros gatos, subimos ese audio a la inteligencia artificial, le decimos, ¿qué me quiere decir mi perro? Tradúceme lo que estaba pensando mi gato. Não vou fazer isso com a minha filha, mi perra. Pero es muy divertido porque ciertamente la inteligencia artificial te va a contestar algo, va a decir está estresado o podría tener ganas de ir al baño, es decir, no te dice que no puede traducirlo, sino hace un intento por traducirlo que no sabe si es cierto o no, ¿no? Muito doido. Vamos começar a terminar nosso bate-papo, né? Muito obrigada novamente. E eu queria encerrar
com vocês falando um pouco de como é estar na Exomar Latam, no Rio de Janeiro, o que mais foi interessante para vocês, essa conexão entre marcas, entre fornecedores, entre especialistas de pesquisa, num evento de pesquisa, de conhecimento. Então, vocês dois podem falar un poco. Bueno, pues para mí, en lo personal y para Casa Madero, o sea, creo que ha sido increíble. O sea, las ponencias, las conferencias que hemos estado viendo aquí han sido impresionantes. Como marcas de vino, de pronto somos muy... estamos como en nuestro sector, restaurantes, Guía Michelin, y estamos ahí, y lo que hemos buscado desde hace un par de años es salirnos un poco para conocer, aprender y también para que la gente nos conozca. O sea, de pronto llego a un foro como este y uno está acostumbrado a que pues en México al menos Casa Madero lo conoce todo el mundo y es una marca que incluso mismos mexicanos, sí, Casa Madero, y pues hola, ¿cómo estás? Y llegas y de pronto, oye, es que ¿qué es Casa Madero? Quiero saber más de Casa Madero, ¿qué están haciendo? Entonces, también el que nosotros como marca podamos tener esa voz y decirle al mundo lo que estamos haciendo, porque no lo hemos hecho siempre, digo, sí, somos pioneros en el vino, pero como que de pronto todo está en la cocina y de pronto el llevar eso que estamos haciendo a nivel mundial y a foros importantes como lo es Exomar, nos ayuda y nos inspira a seguir aprendiendo, pero también nos motiva mucho a que lo que estamos haciendo también está siendo inspiración para más gente. Entonces, pues ha sido una experiencia fascinante, increíble. Esperamos sea la primera de muchas. Esperamos ver qué opina la audiencia ahorita escuchándonos, qué comentarios hay y todo, pero la verdad es que vinos brasileños increíbles también nos han encantado. Sí. También como que quisiera yo poder llevarnos vinos de Brasil y que pudiéramos estar aquí en Brasil con vinos de Casa Madero. Si alguien nos está escuchando y quiere tener vinos de Casa Madero, búsquenme sí, para que podamos estar aquí y que puedan disfrutar de la vinícola más antigua de América mexicana en Brasil y que podamos ir construyendo el mundo del vino juntos, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer. El vino se construye a nivel industria y no a nivel marca. Y yo cerraría diciendo que estar en Río es increíble, ¿no? Río me amor, es espectacular, es una ciudad vibrante, diversa, con las desigualdades que tiene nuestra región, que son brutales y que son asimetrías que nunca hay que olvidar, porque también somos responsables de esas asimetrías y desigualdades. Pero me parece que la industria de investigación de mercados y Exomar estuvo aquí, el Congreso Exomar en el año 2000, hace más de 20 años, estuvo aquí, fue uno de los eventos más exitosos en la historia de Exomar. Y ahora otra vez es uno de los eventos más exitosos, un foro lleno de personas, además especialistas como tú en entender a las personas, cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones y en este caso particular, cómo están siendo afectadas esas decisiones por la inteligencia artificial. Muchas gracias, bienvenidos a Brasil, gracias, Rio. Muy bonito todo. E muito obrigada por estarem com a gente. É isso. Tchau, tchau. Bye, hasta luego. É isso, pessoal. Vocês podem assistir esses 2 episódios do Gente Conversa, assim como conferir a cobertura do Exomar Latam Floresça no nosso site, gente.globo.com. E bora fazer mais pesquisas, compartilhar conhecimento sobre o Brasil e os brasileiros.